O mundo dos automóveis está realmente dominado pelos SUVs. Só para te dar um exemplo, aqui no canal da KBB Brasil, mais de 40% das nossas avaliações são com esse tipo de carro que você está vendo aqui. E quem diria que um dia, até mesmo numa marca reconhecida por esportividade, utilitário seria o líder das vendas, pelo menos é o caso aqui no Brasil, desse E-Pace aqui. O Jaguar E-Pace é o carro mais vendido da marca, já mais de 550 pessoas compraram esse carro só nesse ano. E se você é uma das pessoas que quer ter esse luxo de ter um SUV na garagem, um SUV premium assim, fica aqui comigo porque nesse vídeo você vai saber tudo que esse carro tem para oferecer para você, do espaço interno ao acabamento, tecnologias e, claro, o desempenho desse motor 2.0 turbo de 300 cavalos que o E-Pace tem nessa versão. Mas antes da gente começar, já aperta aí no botãozinho vermelho para se inscrever no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem vídeo novo para você. O Jaguar E-Pace também é conhecido como Baby Jaguar lá fora, porque ele não só é o carro de entrada da marca, mas também um SUV compacto. Com 4,40 metros de comprimento e quase 2,70 de entre-eixos, ele tem praticamente as mesmas proporções de modelos como o BMW X1, o Volvo XC40 e o Mercedes-Benz GLA. Visualmente, o E-Pace tem mais personalidade em relação ao F-Pace, que é o SUV maior, né, o SUV médio, muito por conta do formato dos faróis, que são ovalados aqui, ainda que sejam mais pontiagudos. É diferente do formato mais afilado do F-Pace, que tem até uma cara mais esportiva no conjunto assim, enquanto aqui a gente fica numa proposta um pouco mais elegante. Mas mesmo assim, essa grade bem avantajada aqui, o emblema da versão R Dynamic e as entradas de ar aqui dos para-choques já dão um toque mais esportivo para o E-Pace para manter a característica aí da marca, mas mesmo assim ele é um pouco mais elegante do que a proposta do F-Pace. A elegância que a gente viu lá fora fica ainda mais evidente aqui no E-Pace, porque nessa cabine aqui tudo que a gente toca parece caro, além dela ter um design bastante sofisticado. Por exemplo, o painel todo é revestido desse material mais macio, com direito até essa costura, que está todo um requinte aqui para a cabine. A gente até tem no console central também essa costura vindo até aqui e materiais emborrachados também, ou seja, é tudo muito bem construído, não tem obviamente nenhuma falha, nenhuma rebarba, o que faz muito bem para o E-Pace, porque na verdade esse nível aqui de qualidade da cabine se aproxima bem dos SUVs maiores, com os quais ele acaba concorrendo mesmo na prática por causa dessa faixa de preço, no caso dessa versão aqui. Até a lateral das portas também é tudo de painel, tudo de material macio, com direito a cor e costura também. A gente tem essas partes aqui de alumínio que ajudam a dar mais sofisticação aqui também na cabine. Agora, plástico rígido mesmo, plástico comum, a gente só tem aqui embaixo, onde você praticamente não vê, não encosta. No quesito da funcionalidade aqui da cabine, o E-Pace também manda muito bem, porque a gente tem bastante espaço aqui para espalhar nossas coisas, tem um compartimento aqui em frente ao câmbio que dá para você deixar seu celular, sua carteira até. Esse baú central aqui, que é onde ficam as duas entradas USB e mais uma entrada de tomada. A gente tem uma tomada aqui na frente também. Essas entradas USB servem para você conectar o seu celular na central multimídia e aí ter acesso ao Apple CarPlay e Android Auto também. E falando na central multimídia, essa tela aqui tem 10 polegadas. Você pode acessar algumas funções do carro, algumas funcionalidades, recursos eletrônicos e desligar por aqui também. Então é bem fácil de usar, é tudo muito intuitivo, as respostas parecem o seu smartphone. E como eu falei, ela tem compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, além de ter um sistema de navegação próprio também. O fator tecnológico também está presente no painel de instrumentos, que é todo digital, mas ele é opcional nessa versão.
Dá para escolher 2 temas diferentes de apresentação dos mostradores, um mais clássico e outro mais minimalista, além de configurar as informações que você quer ver no meio da tela, ou deixar até mesmo o mapa da navegação projetado aqui. Mas é o mapa do GPS interno da central multimídia, não dá para espelhar o mapa do Android Auto, por exemplo. Se no requinte eu falei que o e-Pace consegue estar parelho ali com seus rivais SUVs médios, né, uma categoria maior, no espaço aí a gente percebe que ele está mesmo enquadrado entre os SUVs compactos, porque se os médios têm ali distâncias entre eixos na casa dos 2,80 m, o e-Pace para antes dos 2,70 m e o aproveitamento de espaço aqui é mesmo mais compacto. Eu tenho 1,70 m de altura para você ter uma referência e o banco está um pouco posicionado para uma pessoa um pouco mais alta do que eu dirigir e assim, vocês percebem que eu tenho só 1 palmo de distância aqui para as pernas, ou seja, não é uma abundância de espaço, pelo menos eu consigo acomodar os meus pés ali embaixo do banco, que dá uma certa facilitada. Para a cabeça é mais ok, o teto é mais elevado, então não tenho tanto problema para a cabeça. Mas apesar desse carro ser largo, tem quase 2 metros de largura, você colocar 3 adultos aqui dentro, talvez não seja o cenário mais confortável, porque quem for aqui no meio, além de ter um banco mais duro, não é tão confortável quanto os 2 laterais, o assoalho ele é elevado aqui no meio, então atrapalha para você acomodar os seus pés. 4 pessoas ficam mais bem acomodadas aqui dentro. Se não tiver ninguém aqui no meio, pelo menos você vai aproveitar esse apoio de braço com 2 porta-copos e tem até direito a um porta-treco aqui, ó, pra você colocar, sei lá, um CD aqui dentro, papel. Bom, enfim, ele não é muito largo, mas enfim, tem essa funcionalidade aqui dentro. Você também vai ter uma tomada e saída dedicada do ar-condicionado. Aliás, o ar-condicionado desse carro é de 2 zonas, tem esses comandos que estão aparecendo aí na tela, bonitões aí digitais, para facilitar a sua temperatura, enfim, intensidade do ar. Como não poderia deixar de ser um carro chique assim, a abertura do porta-malas é feita eletricamente e você até pode colocar um opcional, que não está incluído nessa unidade aqui, de abrir com aquele esqueminha do seu pé que você passa aqui embaixo e aí a porta abre automaticamente. Mas de qualquer maneira, ele tem 484 litros de capacidade aqui no bagageiro e ele é bem fácil de usar, ele tem uma usabilidade bem amigável porque como o assoalho é plano, você pode arrastar suas bagagens maiores, aqui mais pesadas, sem muito problema. A gente tem tomada aqui dentro e uma série de ganchos e redinhas e faixas aqui para você poder organizar a sua vida aqui dentro. E os bancos deles são bipartidos também para facilitar o acesso se você precisar pegar alguma coisa lá de dentro, fica aí mais fácil. O e-Pace vendido no Brasil só vem equipado com um motor, o 2.0 turbo da família Ingenium, mas ele tem diferentes calibrações dependendo da versão. Essa SE R-Dynamic que a gente está avaliando tem 300 cavalos e quase 41 kg de torque, sempre trabalhando com um câmbio automático de 9 marchas e tração integral sob demanda. Ouvindo assim até parece um certo exagero toda essa cavalaria que ele tem debaixo aí do capô. Até porque se a gente for parar para pensar, essa versão aqui dele não é nada, não tem nenhum apelo esportivo específico assim, não é como se fosse um Audi RS Q3 ou um BMW X3 M40, por exemplo, que são SUVs que tem essa pegada mesmo esportiva. Não, esse aqui, o e-Pace, essa versão é normal, mas ela tem esses 300 cavalos, que na verdade é muito mais uma estratégia da Jaguar tentar compensar o peso que ele tem, porque o e-Pace não é feito na mesma plataforma que o F-Pace, que é aquela arquitetura de alumínio que consegue controlar mais o peso de um carro grande. Na verdade, a plataforma do e-Pace ela é feita majoritariamente de aço mesmo. Você tem algumas peças da carroceria que são de alumínio, mas ela em sua maior parte é feita de aço, e por isso que ele tem 1.894 quilos. Então é por isso que faz bem ele ter essa potência toda. É por isso que calibrar o motor com 300 cavalos ajuda a disfarçar esse peso todo do e-Pace. Afinal, mesmo com quase 2 toneladas, a sua relação entre peso e potência é de ótimos 6,3 kg por cavalo. Na verdade não é nenhum disfarce isso, porque o e-Pace ele é realmente um SUV muito rápido e o câmbio de 9 marchas faz um exímio trabalho em orquestrar
toda essa potência que ele tem para oferecer. Ele está muito bem casado com o pedal do acelerador, por exemplo. Qualquer leve carga que você dê, você já consegue extrair um comportamento diferente do carro. Mesmo se você estiver andando no modo eco, você não vai passar nenhum sufoco na hora de querer pisar um pouco mais fundo. Mesmo antes de chegar em meia carga aí, o acelerador, você já vai ter todo um vigor aqui, uma resposta muito ágil. Agora, se você quiser realmente pisar fundo e sentir ainda mais emoção dirigindo aqui esse SUV, aí você pode colocar no modo esporte, que você vem aqui por meio desse botão do lado do câmbio, aí você pode adicionar aqui, ó, vamos ver, modo dinâmico, na verdade, que é o que chama nesse carro aqui. E aí sim você vai ter um comportamento ainda mais arisco do SUV, e qualquer pisadinha no acelerador ele já vai dar uma resposta bastante robusta para você. O câmbio de 9 marchas trabalha tão bem, tão rápido e tão suave que você pode se dar o luxo de ignorar as aletas atrás do volante. Até porque com tanta marcha assim, é muito mais fácil a gente se perder no comando do que a caixa eletrônica. Eu sei que o público-alvo que compra um SUV de quase 290 mil reais não está lá muito preocupado com o consumo, mas é bom lembrar que o Jaguar E-Pace ele gosta de beber combustível, porque segundo o Inmetro, ele passa pouco dos 6 km por litro na cidade com gasolina, ele só roda gasolina, e nem chega aos 9 km por litro em rodovias, ou seja, é um consumo bastante elevado. Na prática, você até consegue ter médias um pouco melhores em rodovias, por exemplo, se você tratar o acelerador de maneira bem mansa, for bem dócil no comportamento aqui do pedal direito e usar bastante o piloto automático, por exemplo, para deixar uma velocidade constante, aí você consegue ter ali uma média de 10,5 km por litro, 10,9, ainda mais se você usar um combustível de maior octanagem, enfim, aí você consegue. Mas tirando nesses casos, se você começar a pisar um pouco mais no acelerador, tiver um pouco mais de ímpeto aí para acelerar, e realmente o consumo vai lá para baixo, não tem muito o que fazer. Então, se a Jaguar quisesse compensar o peso dele em desempenho colocando mais potência no motor, eles poderiam ter colocado tecnologias de eficiência nesse carro, como alguns concorrentes já têm, por exemplo, desativação de metade dos cilindros ou de alguns cilindros, enfim, em velocidade constante, já seria alguma ajuda. Aquela tecnologia de roda livre, né, que desacopla o câmbio quando você estiver em velocidade constante, isso também ajudaria, mas na verdade, nesse aspecto aí, ele só tem mesmo o stop start, que não ajuda tanto assim a você conter o consumo dele. Apesar de ter esse desempenho brutal que eu falei no vídeo, é bom a gente frisar mais uma vez que o E-Pace não é realmente um SUV que tem essa proposta esportiva de fato, porque ele não tem um conjunto, um pacote completo que faça com que ele seja assim. Por exemplo, a suspensão dele não é adaptativa, e ele até tem tração integral, que ajuda, né, no contorno das curvas, e a vetorização de torque também, que é um recurso de série que ele tem. Mas isso não faz com que o comportamento em si da suspensão consiga controlar tão bem assim a transferência de peso lateral que ele tem se você entrar numa curva muito rápida. Você vai sentir ele jogando esse peso para o lado para o outro, se você estiver numa estradinha sinuosa muito rápida assim, porque, enfim, não é a proposta dele ser tão esportivo. E falando em suspensão, ela não é das mais macias para absorver os buracos e remendos da pista não. Dentro de um contexto premium, a gente percebe que ela é um pouco mais durinha e barulhenta do que os outros utilitários dessa faixa de preço, quando a gente passa por uma rua muito acidentada. Outro ponto elogiável aqui do E-Pace é a posição de dirigir. Você tem ajustes elétricos nos bancos, incluindo o de lombar, com a opção de memória também. Isso facilita bastante você encontrar a sua postura ideal. Você pode ficar tanto com o ponto H, que é a sua cintura, mais baixo, numa posição talvez levemente mais esportiva, mas você pode também deixar o banco, ele tem uma boa amplitude para te colocar numa posição mais elevada, como é natural do SUV. Aí você ganha invisibilidade também, que ele é bom nesse aspecto também. Então aqui o banco ele te abraça, ele tem essas abas laterais aqui
são bastante robustas assim para te abraçar, então você não fica balançando aqui mesmo se tiver numa estradinha sinuosa, cheia de curvas, ou seja, no quesito conforto e posição de dirigir, o E-Pace também manda muito bem. Essa versão P300 SE R-Dynamic do Jaguar E-Pace custa R$ 286.100. Dos equipamentos que a gente citou e mostrou até aqui, só o painel digital e esse teto panorâmico são opcionais. De resto, tudo é de série, incluindo os faróis de LED, 6 airbags, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência à faixa, câmera de ré com alerta de colisão, os sensores dianteiro e traseiro e o sistema de som Meridian de 380 watts de potência. Por esse preço, é claro que o E-Pace já seria muito bem recheado de equipamentos de série, mas os concorrentes SUVs médios que ele acaba batalhando aí nessa faixa de preço também não economizam nada em equipamentos, mas a gente vai ver todas essas listas bem detalhadas no nosso próximo vídeo com esse Baby Jaguar aqui, quando a gente vai comparar ele com seus rivais na mesma faixa de preço. Então, se você quiser assistir aquele vídeo para saber o nosso veredito sobre a recomendação de compra do E-Pace, já deixa aí a sua inscrição no canal para quando esse vídeo surgir no ar, você não perder. E se você quiser saber os preços do Jaguar E-Pace, você pode acessar os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, que vão te levar para a página de preços dele em kbb.com.br, para você saber por quanto ele realmente está sendo vendido 0 km ou usado por aí. Lá você também pode saber quanto é que está valendo o seu carro na troca por um 0 km, quem sabe um 0 km igualzinho a esse aqui. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aqui antes de ir embora para ajudar a KBB Brasil aqui no YouTube, porque toda semana tem vídeo novo para você. Valeu!